Salmo 65, versículo 4. Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti, para que assista nos teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade de tua casa, o teu santo templo. Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti, para que assista nos teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade de tua casa, o teu santo templo. Senhor, mais uma vez, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por reunir teu povo para falar. Senhor, te agradeço o privilégio de mais uma vez poder falar em teu nome e peço a tua graça, Senhor, para que me capacite, Senhor. Quanto aos meus irmãos que ouvirão a tua palavra, peço que a graça nos dê suporte também, para que todos nós possamos sair daqui edificados, Senhor. Que o Senhor realize teu trabalho em nós. Nós precisamos de ti, Senhor. Aquece os nossos corações com a tua palavra, Senhor. Livra meus irmãos e a mim de ficarmos dispersos, Senhor, mas que a tua palavra encontre lugar em nossos corações, em nossa mente, e faça o trabalho que ela tem para fazer esta noite, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos estudando a eleição e nós continuaremos nesse tema esta noite. Na reunião passada, irmãos, nós falamos sobre reconhecer a eleição. Então, foi uma reunião mais de autoexame, onde nós podemos ver, utilizando a carta de 1 Tessalonicenses, quais são as evidências de que alguém é um homem eleito por Deus. Quais são os sinais, quais são as marcas de um homem eleito. Hoje, o objetivo da mensagem é diferente, irmãos. Os irmãos, na reunião passada, tinham que trabalhar comigo para verificar quais eram as evidências. Hoje é diferente, irmãos. Eu quero que os irmãos trabalhem comigo como sempre. Sempre que alguém vai falar a palavra, quem ouve deve trabalhar junto. Mas num aspecto diferente, irmãos. Trabalhar no sentido agora de estender as mãos para pegar as promessas do Senhor. Receber do Senhor as provisões da sua graça. O tema da minha mensagem hoje é a dupla felicidade do eleito, aqui e no porvir. Quero falar com os irmãos sobre o que o eleito tem aqui e agora, que o torna um homem tão bem-aventurado, tão feliz. E utilizaremos esse versículo 4 para ver 4 coisas que tornam este homem eleito um homem bem-aventurado, muito feliz. Mas o eleito não tem só coisas aqui que o tornam feliz. Ele tem uma esperança no porvir, uma esperança firme. Então, por isso, a dupla felicidade. Felicidade que ele já tem agora, e nós vamos ver os motivos do agora. Mas nós vamos ver também a esperança, o motivo ou os motivos da felicidade futura do eleito. Então vamos ao nosso texto aí, irmãos. Bem-aventurado aquele a quem escolhes. E eu paro aqui, irmãos. A primeira bem-aventurança é ser eleito. A primeira bem-aventurança, o primeiro motivo de ser alguém alegre, feliz, é ser um homem eleito. E não pode ser diferente, irmãos. Nós temos estudado a doutrina da salvação estes meses, e este é o assunto que mais comove os nossos corações. Pense comigo. Exatamente agora, há pessoas morrendo sem Cristo. Exatamente agora. Pessoas morrendo que não conhecem ao Senhor e indo para o inferno. E Deus não está sendo injusto com essas pessoas. Ele está sendo justo, punindo-as por causa de seus pecados. Mas exatamente agora, eu e você estamos aqui na Assembleia dos Santos. Antes da fundação do mundo, nós fomos eleitos pelo Pai
para herdarmos a salvação e sermos o seu povo. Isso não enche o coração do eleito de Deus de alegria? Certamente, irmãos, nós passamos por muitas tristezas, angústias neste mundo. O cristão, ele vive em guerra, né? Ele vive em guerra contra o pecado, ele vive em guerra contra ele mesmo, ele vive uma grande batalha neste mundo. E muitas vezes, irmãos, essa é também a forma como mais prego aos irmãos, como mais falo aos irmãos, de maneira com advertências, exortativa. Essa é a forma como mais prego, e penso que muitos irmãos concordam comigo que, devido ao coração e ao estado do nosso coração, quão depravados nós somos, nós precisamos de constantes advertências e exortações da parte do Senhor. Mas hoje é um momento diferente, irmãos. Um momento em que o Senhor deseja nos levar aos teus pastos verdejantes, às suas águas tranquilas, para que em meio a esta guerra que vivemos, em meio às lutas que nós temos, às tristezas que este mundo pode acarretar a nós, levantarmos os nossos olhos para a graça do Senhor e ver quanta provisão há em Cristo, quanta beleza há nele, quanta provisão há na palavra e por que o povo de Deus é o povo mais feliz desta terra, porque ele é tão bem-aventurado. E aqui nós começamos pelo primeiro motivo. Somos um povo eleito. Enquanto muitos estão indo para o inferno, enquanto ele se aborreceu de Esaú, ele amou a Jacó. Enquanto ele se aborreceu de muitos, ele quis amar seu povo. Antes dos tempos eternos. Este é o assunto que nós temos estudado e é o assunto que quanto mais nós meditamos, mais nosso coração fica constrangido. O motivo de grande alegria, ser eleito do Senhor. Eu pergunto ao irmão e à irmã que aqui me ouve, você costuma, irmão, meditar neste assunto? Isso traz alegria ao seu coração? Traz a você alegria saber que você é um eleito de Deus? Na reunião passada nós vimos como reconhecer que somos ou não. Vimos quais são as marcas da graça de Deus agindo no coração, levando ao arrependimento, fazendo com que esse cristão hoje progrida em santidade, ame a palavra de Deus, ame a reunião do povo de Deus. Te alegra o fato de você ser eleito? Por que é importante, irmãos, termos uma reunião para falar das alegrias do cristão, da felicidade do cristão? Por que é importante este tema? Porque, irmãos, neste mundo nós teremos muitas aflições, muitas dores, muitas angústias, mas as ricas promessas do Senhor nos sustentam. Em meio a todo o turbilhão que vivemos neste mundo, tristezas, angústias, nós podemos ser alegres por aquilo que o Senhor fez por nós. Esta é a alegria do cristão e ele pode enfrentar qualquer coisa, sabendo que se ele já me redimiu, se ele já me elegeu na eternidade, já me chamou no tempo, eu já faço parte de seu povo agora, nada é tão ruim assim. Nada pode tirar minha paz, nada pode tirar a minha alegria, nada. A alegria possui o cristão. Ele é um homem eleito. Mas o fato é que o versículo continua: bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti. Veja, irmãos, aqui neste versículo nós temos todas as doutrinas da graça, nós podemos ver aqui. Que Deus que elegeu na eternidade, Ele vai chamar no tempo. O homem eleito é aproximado por Deus no determinado tempo. Bem-aventurado aquele que o Senhor escolheu lá na eternidade, mas que aproximou dele no tempo. Bem-aventurado aqueles a quem tu escolhes e aproximas de ti. Este é o segundo motivo de alegria, irmãos. O primeiro motivo é ser eleito. O segundo motivo de alegria é ser aproximado do Senhor.
E aí é que nós temos que lembrar, irmãos, por que é que ser aproximado do Senhor é para nós um motivo de alegria? Ele nos elegeu, mas se Ele só tivesse nos escolhido, mas não se aproximado de nós, não iria ter adiantado nada. Porque, como já vimos, somos incapazes de chegar até Ele. Não há quem busque a Deus, não há quem entenda, não há quem o queira. Então, o fato dele só escolher é uma grande bem-aventurança. Mas se Ele não se aproximar de nós, nossa alegria seria incompleta e nem seria. Mas como Ele elege e chama e aproxima, a aproximação do Senhor é um motivo de grande alegria para nós. Efésios capítulo 2, versículo 11. Para que você possa receber esta palavra com alegria, o simples fato de Deus ter te escolhido e agora aproximar-se de você, você precisa entender uma coisa. Você precisa lembrar de uma coisa. Efésios 2, verso 11. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Até aí, irmãos. Qual era o nosso estado antes de Cristo? Ainda mais o nosso estado como gentios, estranhos às alianças da promessa, alheios a Deus, alienados da vida de Deus, inimigos de Deus, filhos da ira. Esse era o nosso estado. Então nós fomos aproximados e isso nos deixa alegres, isso nos deixa felizes, isso nos constrange o coração. Eu não trago aos irmãos, e espero que assim seja durante todos os dias da minha vida, nenhuma novidade, mas o velho evangelho, as velhas doutrinas que alegram o coração do servo de Deus, ser aproximado pelo sangue de Cristo Jesus. Nós que estávamos longe dele, nós que éramos por natureza filhos da ira, nós que não éramos seu povo, nós que nunca o buscamos, nunca o procuramos, ele escolheu e quis se aproximar de nós. Agora, irmão, como isso não constrange o nosso coração e não nos deixa alegres diante desse Deus? Talvez, irmão, se você não fica muito alegre e nem constrangido com estas verdades, seja porque você não entendeu com profundidade qual era o seu estado antes de Cristo. Você ainda não entendeu com profundidade a que distância você estava do Senhor, e quão inimigo dele você era, e quão impossível era esta aproximação, sem que o bendito Filho de Deus tivesse se encarnado e te substituído naquela cruz. Você nunca faria parte do povo de Deus. Como era impossível que você se aproximasse de Deus. Então o Filho de Deus se fez carne, tomou o seu lugar na cruz e recebeu toda a ira de Deus, que repousaria sobre você e que repousa sobre estes que hoje morrem sem Cristo. Eles recebem a justa ira de Deus.
mas porque Ele me elegeu lá na eternidade. E no Seu Filho fez isso, derramou sua ira. Pelo sangue de Cristo, meus pecados são perdoados e eu sou aproximado de Deus. Eu sou aproximado. Esta é a segunda alegria que preenche o coração de um homem eleito. Ele é eleito, mas ele não é só eleito, ele é aproximado. Fiel é Deus que nos chamou à comunhão com Seu Filho Jesus Cristo. Nós somos chamados a esta comunhão profunda, íntima com o Pai. Nós estávamos longe, nós éramos inimigos, e ninguém pode se aproximar de Deus sem que a justiça do Filho seja imputada sobre as pessoas. Não há possibilidade. Não há possibilidade. Vamos em Romanos 8, versículo 33. É por isso que o homem eleito e alegre, ele foi aproximado. O versículo 33 diz: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Porque agora o eleito é um homem justificado pela fé, recebe sobre si a justiça de Cristo, ninguém pode acusá-lo. Ele é um homem imperturbável. Ele tem paz com Deus. E se um homem tem paz com Deus, do que mais ele precisa? Essa é a paz que ninguém tira. Esta é a alegria do cristão. Embora ele ainda assim esteja neste processo de santificação, ele ainda assim esteja no processo de lutar contra os pecados, ele nunca se apresenta e se aproxima de Deus por causa de seu nível de santificação. Ele se aproxima de Deus por causa da justiça de Cristo imputada a ele. E essa é a base da nossa paz e da nossa alegria. Não o quanto eu sou maduro, mas a justiça perfeita de Cristo imputada a mim. Essa é a base da minha paz. Não há um versículo que diz: santificados vocês têm paz, mas justificados vocês têm paz. É na justiça de Cristo que repousa a minha paz, não naquilo que eu faço. Claro, irmãos, a graça de Deus é tão profunda que quando Deus justifica um homem, imputa sobre ele a justiça, ele faz com que seus afetos mudem e ele tenha desejo pela santidade. Mas vez após outra, este eleito que tem desejo pela santidade ainda cai. Mas sua alegria, sua paz está na justiça de Cristo, não no que ele faz. Ele coloca toda a sua esperança em outro, em outro. Se te acusarem de que você é um pecador, você aceita livremente, diz: sim, eu sou. Eu sou um pecador, mas coloco entre o meu pecado Cristo crucificado. Eu coloco o seu sangue entre mim e Deus para ser aceito. Isso me enche o coração de alegria. Eu fui aproximado. Eu estava longe. Fui achado por um povo que nunca procurou por mim. Nunca. Nunca procurou. Essa é a alegria do homem eleito. Ele foi eleito e ele foi aproximado por Deus. Ele vive próximo. Vamos voltar ao Salmo 65. Ele foi aproximado, ele desfruta de paz com Deus, ele tem a justiça de Cristo, ele é um homem feliz. Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti, para que assista nos teus atos. Qual é o terceiro motivo de alegria do homem eleito? Aqui a palavra assista é habitar, morar.
não é assistir uma reunião, é morar nos átrios do Senhor. Um homem escolhido, um homem aproximado do Senhor. E agora ele mora nos átrios do Senhor. Ele habita na casa de Deus. Mas morar, habitar, porque isso faz com que o coração do eleito seja alegre. Porque morar na casa do Senhor faz com que o coração do eleito seja alegre. Porque residir, habitar em uma casa, fala sobre o aspecto da filiação. Vamos a João 8, versículo 34, para eu tentar explicar o que estou querendo dizer aos irmãos. João 8,34 diz assim: replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Escolhido, aproximado para morar nos átrios. O escravo não tem lugar na casa permanente, mas o filho para sempre. Porque o homem eleito é um homem infeliz. Porque antes ele era um filho da ira e agora ele é um filho de Deus. Aproximado, para morar para sempre, para habitar com o seu Deus para sempre em sua casa. Ah, irmãos, nós nem sequer éramos povo de Deus. Nós éramos estranhos às alianças, inimigos de Deus, agora somos filhos de Deus, para morar na sua casa. Escravos do pecado, não mais, porque o Filho nos libertou da escravidão do pecado. Nos libertou. Agora nós podemos assistir, morar nos seus átrios, morar na sua casa. Quando nós vamos ao Salmo 15, irmãos, versículo 1, diz assim: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade, o que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho, e vai dando uma lista enorme de qualificações daquele que pode morar na casa do Senhor, no tabernáculo do Senhor. Irmão, quando você lê a pergunta e vai vendo as qualificações daquele que pode ou não morar neste tabernáculo, você olha para você e fala: será que eu poderia habitar no tabernáculo do Senhor? Morar nos átrios do Senhor? Antes era impossível que isso acontecesse. Era impossível. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem pode? Isso era impossível para nós antes, completamente impossível. Mas por causa da justiça de Cristo, por causa do novo coração que Ele nos dá para amar Sua palavra, por causa da graça que nos conduz a viver em santidade, nós podemos habitar. Aquilo que era impossível. Olhe bem, irmãos, olhe para estas qualificações e veja se você poderia um dia sonhar em ser um habitante da casa de Deus, e ser um filho da casa de Deus, chamá-lo de Pai. Que padrão elevado para morar na casa de Deus. Por isso nós precisamos da justiça de Cristo para estar nesta casa. É isso que nós temos. Adentramos aqui com o sangue, com o seu manto de justiça. Sabe, irmãos, quando nós pensamos lá neste tabernáculo, nos átrios do Senhor, sabe qual era a primeira coisa que uma pessoa, um israelita, via ao entrar nas portas
do tabernáculo. A primeira coisa, nos átrios ali, os irmãos sabem, o tabernáculo tem o átrio, o santo lugar e o santo dos santos. Mas quando ele adentrava pela única porta, o que ele via? Ele via o altar do holocausto. Bem-aventurados o homem a quem escolhes, aproximas de ti para que more nos teus átrios. E quando nós moramos na casa de Deus, a primeira coisa ao entrar nos átrios do Senhor que nós vemos é o altar do holocausto. Esta é a primeira coisa que nós vemos. E como isso não nos enche de alegria? É a primeira coisa, nós vemos Cristo crucificado pelo meu e pelo seu pecado. É a primeira coisa. Por isso, essa é a linguagem de Paulo quando chega para falar aos Coríntios: eu nada quis saber entre vós a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Nos átrios do Senhor, na casa de Deus, só uma pessoa é bendita e falada: Jesus Cristo. Ele. E só seus atos são exaltados, suas obras, crucificado pelos meus e pelos seus pecados. Esse enche o nosso coração de alegria. Ver Cristo crucificado pelos nossos pecados. Morar nos átrios do Senhor é ver constantemente Cristo e este crucificado. Mas ainda no átrio, depois do altar, havia uma segunda coisa. Uma bacia de bronze, uma bacia de lavar. Vamos a Efésios 5. Morar nos átrios do Senhor. Efésios 5, 25. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então, quando o eleito, aproximado, que agora habita no átrio, que mora na casa de Deus, a primeira coisa que ele vê é o altar, ele vê Cristo crucificado, mas depois ele vê uma bacia de lavar. Cristo se entregou, morreu pela igreja e a lavou, a santificou, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. O homem eleito que mora na casa do Senhor tem a alegria de não só ver Cristo crucificado pelos seus pecados, mas ter a palavra para santificá-lo e lavá-lo constantemente. Ele vai sendo... E esta é a alegria do homem eleito, porque Deus deu ao seu coração este prazer. Prazer de reunir e prazer pela palavra. O Senhor mudou essa disposição no interior do homem eleito. Foi o Senhor que fez isso. Então essa lavagem de água pela palavra, essa santificação, é a alegria e o prazer do homem eleito. É a felicidade que ele desfruta aqui e agora. Talvez, irmãos, você fale, mas poxa, eu esperava coisas diferentes. Não, irmãos, esta é a alegria. Este é o prazer. Esta é a felicidade do povo de Deus. É esta, ser aproximado dele, ter comunhão com ele, ver Cristo crucificado, sentir-se perdoado, ter paz com Deus. Ser lavado pela palavra, é esta a alegria do povo de Deus. É esta. Salmo 65, de novo, voltemos lá. Bem-aventurado aquele a quem escolhes, aproximas de ti, para que assista nos teus atos. Aqui, até o momento, tudo é dito no singular. Para uma pessoa, aquele, o escolhido, aproximas de ti, para que assista, tudo é no singular. Agora vem o ficaremos satisfeitos. Vai para o plural, ficaremos. Parece que está falando de uma pessoa só. Ele é um homem eleito. Ele é aproximado,
Ele agora vai assistir, vai morar no ato, mas ficaremos, vai para o plural. A alegria do homem eleito, comunhão com os santos. Ele não vive mais sozinho. Ficaremos satisfeitos. A alegria do homem eleito aqui e agora, neste mundo, é ter comunhão com seus irmãos. O Senhor dá a ele este grande presente. E você pense bem, irmão, como o Senhor tem sido amoroso e cuidadoso com você, ao colocar irmãos ao seu lado que amam a palavra de Deus, que tem chorado junto com você, que tem tido as alegrias da salvação junto com você. Essa é uma grande alegria. Muitos do povo de Deus nem sequer antes tinham família, antes de virem à fé, e agora tem a família da fé. O Senhor faz com que o órfão e a viúva vivam em família. Esta é a grande alegria, comunhão dos santos. Ali nossos pecados são tratados, nós crescemos na fé, nós amadurecemos. Se confessarmos os nossos pecados uns aos outros, nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros para sermos curados. Há tantos e tantos benefícios e alegrias da comunhão dos santos. Poder cultuar e adorar a Deus junto com os irmãos, servir a Deus junto com os irmãos. Aquilo, irmãos, que faremos durante toda a eternidade. A igreja, a comunhão dos santos é o minicéu. É o que mais parecido temos aqui do que viveremos lá. Ficaremos satisfeitos. Então, a comunhão dos santos é uma alegria com a bondade de tua casa. Ficar satisfeito, ficaremos fartos. O homem eleito, ele fica farto da bondade da casa de Deus. Qual é a bondade encontrada na casa de Deus? O homem eleito, por exemplo, ele tem a alegria a certeza da sua salvação. Ele não perde. Essa alegria é muito importante. Este motivo de alegria é muito importante para os momentos de dificuldade, para os momentos de tentação, para os momentos de queda. Estar seguro de que nenhuma ovelha escapa das mãos do Senhor, de que Ele não perde nenhum dos seus. Isso enche o coração do cristão de alegria. Esta bondade que ele encontra na casa de Deus, o irmão Marcos orava hoje no início da reunião, é a bondade do Senhor que nos conduz ao arrependimento, conforme está escrito em Romanos. Veja, irmãos, isso deve encher o coração do cristão de alegria. Por quê, irmãos? Porque eu estou preso e amarrado a meu Senhor. Você está preso, você está amarrado com as cordas de amor do seu Senhor. A bondade do Senhor não deixará que você escape. Mesmo que você em algum momento caia, se rebele, a bondade do Senhor conduzirá você ao arrependimento. O Salmo 23, versículo 6 diz: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão por todos os dias da minha vida. Irmão, presta atenção. É a bondade e a misericórdia que segue o homem eleito. Não é o homem eleito que corre atrás de bondade e misericórdia. Não é ele correndo atrás de bondade do Senhor. É a bondade e a misericórdia do Senhor que não o largam, que não o abandonam. Está sempre, por onde quer que ele vá. Não, mas será que não? Todos os dias da minha vida sou acompanhado pela bondade. Mas e naqueles dias em que eu estou cometendo pecados? Todos os dias. Todos os dias a bondade e a misericórdia do Senhor te acompanham. Todos. E naquele dia que eu não quis ler a palavra de Deus, todos os dias a bondade e a misericórdia do Senhor te acompanham. Todos os dias. Te conduzindo,
te revelando mais da pessoa bendita do Senhor, para que você o ame, para que você o adore, para que você seja constrangido pelo amor do Senhor. E é isso que constrange, é exatamente isso, que esta bondade não nos abandona, não nos deixa. Todos os dias, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos os dias. Não há nenhum dia que, Senhor, tu vais falhar comigo, não, nenhum. Estarei todos os dias com você, mas há muitos e muitos dias que eu e você falhamos com Ele. Mas Ele não abandona, Ele não larga. Que amor é esse, irmãos? Que bondade é esta que nós encontramos na casa do nosso Senhor? Veja, irmãos, se isso não encher o meu e o seu coração de alegria, para vivermos todos os dias aqui nesta terra, eu não sei o que encherá. Porque isto aqui é a alegria perene, isso aqui é a alegria verdadeira, a bondade do Senhor. Bom, irmãos, vamos agora para 1 Coríntios capítulo 15. Eu utilizei o versículo 4 de Salmo 65 para falar das alegrias, dos motivos da felicidade que nós temos aqui agora. Ah, irmão, você listou todas as alegrias que um eleito tem? Não. Eu falei do versículo 4 do Salmo 65. Foi o que fiz. Mas agora, irmãos, quero falar sobre a esperança firme que o cristão tem. Estas são as alegrias que ele tem aqui. Ele é eleito, ele foi aproximado, ele mora nos átrios do Senhor e ele fica satisfeito com a bondade da casa de Deus. Isso aqui agora, desfrutamos disso aqui agora. Os privilégios da eleição, os privilégios da aproximação, da filiação, da justificação, os privilégios de morar com o Senhor, da comunhão com os santos. Tudo isso nós temos aqui agora. E já é bom demais isso daqui, irmãos. Já é muito mais do que nós poderíamos esperar ou pensar que acontecesse conosco, que não merecemos nada disso. Mas e no porvir, irmãos? Qual é a esperança do cristão? E veja, irmãos, o cristão ele não tem uma esperança incerta. Não é aquela esperança, será que vai dar certo? É firme, porque aquele que prometeu é fiel. Então é uma esperança certa. Vai acontecer, vai ser concretizada. Ele não é homem para que minta. Então se ele falou, vai acontecer. Então o cristão já pode ser feliz agora, pelo que ele espera. Ele é feliz pelo que ele já tem, mas ele é feliz agora, pelo que ele espera. E a meditação nas coisas que o cristão espera enche seu coração de alegria agora. Então, em 1 Coríntios 15, versículo 50, isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista de imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes,
inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. O que quero extrair daqui? Irmãos? Qual a esperança firme do cristão que o enche de alegria? Que haverá um dia, primeiro, que nós ressuscitaremos e o nosso corpo será revestido de incorruptibilidade. Nós seremos incorruptíveis. Qual é a grande tristeza do cristão hoje? É que ele peca. É que ele peca. Isso o entristece. E qual é a firmeza da esperança que temos? Que um dia essa salvação será completa de uma vez por todas. E eu e você não pecaremos mais. Esta é a esperança. E este futuro que nós vislumbramos nos enche de alegria hoje. Eu não mais pecarei. Eu não mais ofenderei meu Senhor. Não mais ofenderei aquele que morreu por mim. Não mais ferirei as pessoas que andam ao meu redor com minhas ações, com minhas palavras. Não mais serei tentado em minha mente. Não, nada mais. Incorruptível. Serei revestido. E serei imortal. Que grandes e que grande alegria, que grande esperança é essa que nós temos, irmãos. Pensar nisso nos enche de alegria. Vamos a Apocalipse 21. Diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Irmãos, é disso que o eleito se alegra, na esperança do porvir. As primeiras coisas, isto aqui, passará, irmãos. Tudo isso aqui acabará. Nós seremos incorruptíveis, nós não pecaremos mais. Diz que o próprio Deus virá até nós e enxugará de nossos rostos toda a lágrima. Ah, irmãos, você já pensou o próprio Deus vir até nós e enxugar de nossos rostos toda a lágrima? Diz que não haverá mais morte. Um dos grandes motivos de sofrimento que nós temos aqui neste mundo é perder pessoas que amamos. Não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá mais esta tristeza. Acabou. Então não haverá luto, ninguém mais ficará enlutado por uma pessoa que morreu. Acabou, as primeiras coisas já passaram. Não haverá mais dor, nada mais vai nos incomodar, nada mais, acabou tudo. Firme esperança do cristão. Mas, acima de tudo, irmãos, Deus mesmo estará com eles. Não haverá morte, não haverá luto, não haverá pranto, não haverá dor. Mas isso não é a melhor parte. A melhor parte é que Deus mesmo estará conosco. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Imagina, irmãos, quando eu e você formos unidos ao Senhor, e quando nós pudermos olhar para o Senhor,
e nós podermos ir até Ele e beijar os pés daquele que nos amou até o fim, morrendo na cruz por nós. E nós chegarmos lá e dissermos: meu Deus, como eu estou aqui, somente pela justiça deste que agora vem e ainda tem cravo, tem o furo dos cravos nas suas mãos. Nós veremos isso, irmãos. Nós veremos isso com os nossos olhos quando chegarmos lá. O que nunca seria possível se Ele não nos tivesse revestido de incorruptibilidade. Veremos como Ele é. Essa é a alegria e a esperança do cristão. Quando nós passamos por tantas coisas aqui e o inimigo das nossas almas tem um objetivo muito claro: perturbar a nossa mente, não deixar que a gente medite nestas coisas, mas meditar nestas coisas, passar tempo com a palavra de Deus, vendo estas promessas do Senhor, enche nosso coração de alegria. É a alegria do porvir, certa, firme. Um dia eu e você estaremos juntos com o nosso amado Senhor. Você poderá abraçá-lo, você poderá se ajoelhar diante dele, você poderá vê-lo face a face, como ele é, não mais como espelho, como vemos agora, como que por espelho, mas o veremos como ele é. Bendito seja o Senhor. Esta é a alegria do eleito, irmãos. Aqui e o que ele espera no porvir, de maneira muito resumida, é claro, muito resumida, porque nosso vocabulário e capacidade de expressar essas coisas são muito pequenas. Não dá nem para imaginar como será isso. Mas é bom meditar nestas coisas. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Era esta breve, pequena meditação que eu queria trazer aos irmãos sobre a alegria do homem eleito. Muito obrigado, meu Senhor. Muito obrigado por dar graça e glória, por encher as nossas vidas com tantas bênçãos, com tantas maravilhas, com tantas ricas e belas promessas, Senhor, das quais nós não merecemos nada, absolutamente nada. Mas um dia, Senhor, nós estaremos contigo. Aqui o Senhor tem nos sustentado, enchido nossos dias de alegria, alegria de pertencermos a Ti, de sermos justificados, de estarmos na comunhão dos santos, de sermos aproximados pelo Teu sangue. A bondade e a misericórdia do Senhor têm nos seguido. Faltam-nos palavras para agradecer tantos e tantos benefícios e privilégios que nós temos, sem que nada merecêssemos. Nossa ardente expectativa é o dia da Tua vinda, Senhor, e o dia do nosso encontro contigo nos ares, Senhor. Ah, amado Senhor, como nós Te desejamos, almejamos e anelamos por Ti, Senhor. Aqui, sem dúvida, o Senhor nos cercou de alegria, Senhor. Mas ainda há muitas lutas e guerras. Nós queremos o descanso preparado para o Teu povo, Senhor. Queremos estar contigo, que é muito melhor, Senhor. Enche o nosso coração a cada dia destas meditações e desta alegria, Senhor. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Os irmãos fiquem à vontade para compartilhar, orar.